O Dr. Cunhal diz-me que o Partido Socialista tem que escolher entre o Bloco Revolucionário, como diz, ou o Bloco, ou o outro Bloco, o Bloco da Reação. Da direita. Ora, o Partido Socialista já escolheu o seu campo desde sempre. O Partido Socialista é um partido de esquerda. Quer instaurar em Portugal uma sociedade socialista, portanto uma sociedade sem classes, mas em liberdade, mas respeitando os direitos do homem, mas através da democracia e do consenso popular majoritário. Não fará uma revolução, nem irá para um socialismo que transforma este país numa ditadura. Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Mário Soares, uma celebração que só os extremos não partilham. E o que o Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar este país numa ditadura. E existem imensos exemplos históricos que são conhecidos. Mário Soares nasceu faz amanhã 100 anos e a efeméride está a ser celebrada um pouco por todo o país. Porque se no seu tempo de vida esteve longe de ser uma figura histórica consensual, hoje é considerado por amplas camadas da opinião e da cidadania como uma figura central do Portugal democrático. A sua competência como primeiro-ministro por 3 vezes é discutida e discutível, mas a sua visão da liberdade, da democracia pluralista e parlamentar, o seu combate contra os extremos da política, fossem da esquerda radical ou da direita que a quis proibir nos dias quentes de 1975, ou ainda a sua visão sobre a necessidade e integração de Portugal na Europa, são alicerces fundamentais do país que se fez depois do abril de 1974. Sem o seu combate e a sua tolerância, o país seria muito provavelmente diferente do que é. Seria seguramente pior. Mário Alberto Nobre Soares nasceu em Lisboa em 1924 e ainda antes de fazer 20 anos estava já na linha da frente dos movimentos oposicionistas contra o Estado Novo de António de Oliveira Salazar. Licenciou-se em Direito, mas a luta pela liberdade ficou sempre à frente de uma carreira como jurista ou como académico. Foi preso 12 vezes pela PIDE e passou os últimos 4 anos da ditadura no exílio. Pelo meio, construiu o Partido Socialista a partir de uma base de republicanos de velha cepa e socialistas moderados. No 25 de Abril, o partido estava ainda cru e incapaz de dispor de uma rede consistente pelo país. Mas em 1975, muito por obra de Soares, ganhou as eleições para a Assembleia Constituinte, liderou o combate contra a deriva esquerdista das ruas ou dos círculos militares e esteve do lado dos vencedores no 25 de novembro. Mas, mesmo nessa condição, opôs-se aos radicais da direita que queriam empurrar os comunistas para o mar. Soares, como todos os grandes homens, esteve longe de ser perfeito. Os seus erros, as suas fraquezas, as suas debilidades executivas ficaram por demais provadas na sua carreira. Mas a sua imagem de lutador, a sua coragem, a sua imagem também de defensor das liberdades, de obstáculo intransponível a todas as tentações autoritárias, da esquerda ou da direita, prevaleceu. Se não passa no teste para herói pelo que governou, é-o sem dúvida pelo legado da tolerância, pluralismo, liberdade e Europa que deixou ao país. Numa altura em que os populismos e as demagogias de pendor nacionalista e autoritário voltam a emergir, Mário Soares é um exemplo tão necessário como foi no processo revolucionário em curso de 1975. Na altura contra as expulsões da esquerda revolucionária, hoje contra a direita retrógrada e revanchista. Teresa de Sousa, jornalista do Público desde a fundação, que com Soares partilhou o exílio em Paris e acompanhou de perto o seu percurso desde os alvores da Revolução, é a nossa convidada para nos falar de Mário Soares. Em 2011, quando da crise do Lehman Brothers e a austeridade da Troika obscureciam o horizonte, Teresa de Sousa e Mário Soares escreveram o livro Portugal tem futuro. Ora, bem-vinda Teresa de Sousa. É arriscado dizer que Mário Soares é a personalidade mais importante na história de Portugal da segunda metade do século XX? Não acho que seja nada arriscado. Aliás, se pensarmos no século XX, talvez seja mesmo a personalidade mais importante do século XX todo. Não vamos considerar certamente António de Oliveira Salazar, embora tenha sido uma personalidade que marcou profundamente o nosso país pelas piores razões, e de facto Mário Soares é o homem que marca a nossa história pelas melhores razões. Deu-nos as 2 coisas principais com as quais ainda hoje vivemos,
deu-nos a democracia, garantiu-nos a democracia e garantimos a Europa. São as duas grandes opções estratégicas do país que o marcaram, que nos marcaram a todos e que ainda hoje são as duas traves mestras da vida deste país e do nosso futuro, naturalmente. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Tu lembras-te do momento ou do dia em que o conheceste, em que falaste pela primeira vez com ele? Lembro perfeitamente, foi em condições muito particulares. Ele vivia exilado em Paris, eu estava exilada em Paris. Ele ele era o líder naquela altura, e ainda quando eu o vi pela primeira vez, ainda não estava fundado o Partido Socialista, havia apenas a Ação Socialista, mas ele era um líder da oposição muito conhecido em França. Eu pertencia a um grupo de extrema-esquerda que achava a social-democracia uma traição aos trabalhadores, naturalmente. Havia um encontro da oposição portuguesa em Paris, na Mutualité de Paris, nunca mais me esqueço, e eu fui lá com um grupo de outros camaradas meus contestar o Dr. Soares, e foi muito interessante, foi a primeira vez que eu o vi ao vivo, e foi muito interessante porque ele era um dos oradores dessa sessão, e ele, em vez de ficar aborrecido, de reagir mal, entrou num diálogo connosco interessantíssimo. Ele era muito tolerante, era um espírito aberto, e foi de facto o primeiro contacto que eu tive com ele. Lembro-me perfeitamente, estávamos em 1972, e uma das acusações que eu lhe fiz foi ele ser amigo da primeira-ministra israelita Golda Meir, o que naquela altura me parecia uma coisa terrível para um líder da oposição portuguesa. E, entretanto, portanto, depois do regresso a Portugal, depois do 25 de Abril, portanto, tu, durante uns anos, portanto, estiveste numa facção radicalmente, diametralmente oposta da dele. Não, não, porque assim, eu Uhum. fui-me aproximando, mas não foi isso. Naqueles anos, para quem já não se lembra, naqueles anos do PREC, nos 2 anos do PREC, houve dois grupos diferentes de esquema extrema-esquerda. Um deles, ao qual eu pertencia, achava que o inimigo principal, como se dizia na altura, era o social-imperialismo soviético e não o imperialismo americano. Ora bem, isso colocava-nos do lado do Dr. Soares contra o PCP. Não era comum a todos os grupos de extrema-esquerda, mas no meu caso era a nossa posição política ao lado do Dr. Soares contra o Partido Comunista e contra o imperialismo, o social-imperialismo soviético. Quer dizer que em todos os grandes acontecimentos do PREC, daqueles anos turbulentos do PREC, eu estive, felizmente para mim, naturalmente, para o Dr. Soares foi indiferente, eu estive do lado que hoje toda a gente considera certo, daquele combate terrível que houve durante esses anos para que a democracia portuguesa seguisse o rumo da Europa e das democracias liberais do mundo livre. Entretanto, nesses anos quentes, principalmente nesse verão quente de 1975, essa abertura de Mário Soares, essa tolerância em relação à diversidade de opiniões, que se manifesta concretamente depois de 25 de novembro, quando ele é um dos que se opõe às tentativas da extrema-direita no sentido de proibir, portanto, o Partido Comunista, isso tu dirias que nessa época era um sentimento mais ou menos comum, portanto, nas fações do Partido Socialista, mais da esquerda mais moderada, ou ele já nessa altura era uma exceção pela clareza com que via a importância, portanto, da diversidade para a consolidação da democracia? Ele via isso com grande clareza. É bom pensar-se que ele viveu na Europa
em Paris, esteve na Alemanha, conviveu com a maior parte dos líderes europeus socialistas e sociais-democratas desta altura. Portanto, ele tinha uma ideia vivida, muito clara do que é que queria. Queria uma democracia europeia como aquelas. Eu acho que essa tolerância existia essa visão de um país plural existia no Partido Socialista sem qualquer problema, até porque o Partido Socialista, como algumas pessoas talvez ainda se lembrem, muito cedo, logo a seguir ao 25 de Abril, se libertou da ala mais radical, que era uma ala essa sim, muito radical e muito tendencialmente, não digo totalitária, não era nada disso, mas mais fechada a uma abertura a todos os partidos democráticos que se formassem no país. Essa facção foi muito rapidamente erradicada do Partido Socialista e, portanto, deixou de haver esse problema. Nunca o senti verdadeiramente, depois já na minha vida profissional, que entretanto começou, nunca o senti verdadeiramente como um problema do Partido Socialista. Mas para o Dr. Soares o modelo era a Europa. O auge, portanto, a sua influência nos destinos do país pode-se situar naquele período entre 1974 e 1977, quando ele, portanto, de alguma forma, o grande rosto do pedido do processo formal de adesão de Portugal à então CE. Concordas, portanto, que é de facto neste período que ele mais contribui para o destino do país democrático europeu que nós vivemos hoje? Porque, enfim, já agora também gostava de saber da tua opinião, porque ele depois como primeiro-ministro ou até mesmo como presidente teve um desempenho bastante menos consensual. Ele como primeiro-ministro, na primeira fase da sua vida como primeiro-ministro, que foi a seguir, como te deves lembrar, a seguir às eleições, não da Constituinte, às eleições de 76, em que o Partido Socialista voltou a ganhar e ele constituiu um governo, governou até 78, não foi muito tempo. Ele teve uma preocupação fundamental nessa altura, que foi impedir que a economia do país, enfim, colapsasse, no fim de contas, porque o PREC teve um efeito brutal sobre a economia portuguesa por causa das nacionalizações, por causa da destruição de boa parte do tecido produtivo, e essa foi a sua grande preocupação. E evidentemente essa preocupação levava, como se dizia na altura, a preocupar-se mais com a recuperação económica do que com o socialismo. Ele dizia, foi muito criticado por isso, é preciso meter o socialismo na gaveta durante algum tempo. É uma frase célebre dele que lhe mereceu muitas críticas à esquerda. E aí os seus contactos europeus foram fundamentais, porque quando o governador do Banco de Portugal, por exemplo, numa determinada altura era Silva Lopes, um economista reputado, que nós ainda já faleceu, mas ainda nos lembramos bem dele. O governador do Banco de Portugal lhe telefonava e dizia: temos os cofres vazios, não sei o que é que vou ser amanhã. Ele dizia-lhe: ó homem, vá dormir, esteja descansado, eu amanhã resolvo. No dia seguinte telefonava ao seu amigo Pili Brante e dizia-lhe: olha, preciso de um grande empréstimo, tenho os cofres vazios. E esse empréstimo era conseguido e a economia recuperava. Isso também lhe devemos, porque nem toda a gente tinha nem este sangue frio, nem esta capacidade internacional. Vivíamos uma democracia fresquinha ainda, não é? Com gente nova a exercer os cargos, para resolver o nosso maior problema, que era esse. As pessoas já não se lembram,
Mas nessa altura em Portugal faltava muita coisa, faltava na mercearia, faltava no supermercado, não era fácil. E aí, evidentemente, foi menos consensual. E quando voltou ao governo, em 1983, também devo lembrar que, ao contrário daquilo que se diz hoje em Portugal, de quem não tem memória ou tendo memória quer deturpar a realidade com determinados objetivos políticos, em 83, quando ele volta a ganhar as eleições, os governos da Aliança Democrática, já não Sá Carneiro, que tinha morrido, como sabemos, num desastre de aviação, mas Pinto Balsemão, os governos da Aliança Democrática tinham deixado as contas públicas do país e o déficit da balança externa completamente, num estado completamente desastroso. E, mais uma vez, foi Mário Soares que constituiu o Bloco Central, PS-PSD, e que governou tendo de aplicar um regime de grande austeridade, fala-se muito de austeridade agora, naquela altura também havia, para reequilibrar as contas. Porquê é que ele precisava de reequilibrar as contas? Porque sem as contas reequilibradas, as negociações com a Comunidade Europeia, com Bruxelas, para aderirmos, eram mais difíceis. E aí também houve divergências, muita gente o criticava pelas medidas de austeridade que ele aplicou, mas ele sabia que sem isso era mais difícil a assinatura do Tratado de Adesão, e era esse o seu grande e fundamental objetivo. Muito obrigado, Teresa de Sousa, por teres vindo com as tuas memórias do Dr. Mário Soares aqui ao P24. Obrigada eu, é um prazer recordar o Dr. Mário Soares. Fernando Madureira, o conhecido líder dos Superdragões, vai mesmo ser julgado por 31 crimes. No essencial, ele, diz o Ministério Público, foi o responsável pela criação de um clima de medo e intimidação que culminou em agressões a sócios do Futebol Clube do Porto numa Assembleia Geral do clube. O processo em curso dá que pensar. Durante anos, perante todos os sinais de coação e violência da claque, perante evidentes sinais de ostentação de riqueza difíceis de explicar, Madureira viveu e prosperou quase como um herói. Num ápice, ficou preso preventivamente, assim continua e vai a tribunal enfrentar duras acusações. Tem direito à presunção de inocência. Como a opinião pública tem o direito à presunção de que finalmente a justiça está a fazer o seu curso. O P24 regressa segunda-feira. Tenham um excelente fim de semana. O público fica no ouvido.